Eu estava essa semana orando, perguntando o que Deus gostaria de nos comunicar nesse domingo, o que Deus gostaria de falar. E algo que o Espírito trouxe ao meu coração é a respeito de permanecer na presença de Deus. E aí eu recebi algumas confirmações nesse final de semana, algumas palavras que endossaram aquilo que o Espírito disse e que tem certa relevância também na mensagem que falamos no mês passado a respeito de permanecer na graça de Deus. E sendo ministrado pelo Espírito Santo, por permanecer na sua presença, por permanecer na sua graça, certa feita essa semana eu estava orando a Deus e estava meditando a respeito da natureza, da criação, das plantações, das árvores. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas as árvores, elas não se esforçam para produzir frutos. E quando Cristo, através da cruz e através do seu sangue, nos chamou até Ele, Ele disse: permanecedes em mim, para que vades e deis fruto. Ou seja, todos nós, quando recebemos a graça de Deus, recebemos também uma missão como filho de Deus. Lembre-se daquilo que nós falamos mês passado. Jesus deixou muito claro que todo mandamento se resume a apenas duas ordenanças: ame ao teu Deus acima de todas as coisas, e a segunda ordenança é ame ao próximo. Ou seja, é o amor vertical que está acima de todas as coisas, e também representado através da cruz, o amor horizontal, que toca a vida das pessoas. Isto é dar frutos, isto é fazer a obra, isso é a missão que todos nós temos, de demonstrar amor ao próximo. E como é lindo assistirmos vídeos como esse, de pessoas daqui, do nosso convívio, você que está trabalhando atualmente nos trabalhos, nos projetos sociais, você que está trabalhando no seu GC, se doando em amor, vivendo em amor. Essa é a vida prática da Igreja de Cristo. Por isso que eu gosto de chamar isso de arroz e feijão, porque esse é o nosso dia a dia, vivendo aquilo que fomos projetados para viver. E meditando a respeito da árvore, eu fui muito ministrado por Deus. É algo tão simples. Ele falou assim: filho, as árvores, elas não fazem força para produzir frutos, é algo natural, elas não se esforçam, ela não demanda de um grande sacrifício. Elas precisam basicamente de duas coisas: luz solar e água. Se ela tiver água e luz solar, é o suficiente para que ela comece então a gerar os frutos pelo qual ela foi projetada para gerar. E da mesma forma somos nós, os filhos de Deus. Nós precisamos da luz de Cristo Jesus. Ele disse que Ele era a luz do mundo. Lembra? João capítulo 12, versículo 46, Jesus disse: eu sou a luz que vim ao mundo, para todo aquele que nele crê, não permaneça nas trevas. Mas também nós entendemos que a árvore precisa de água, não apenas luz. E nós, como filhos de Deus, também precisamos dessa água, que é a água da palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos da presença de Cristo em nós, e precisamos também da palavra, sermos purificados pela água. E Efésios capítulo 5, versículo 26 diz que, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. A água é a representação clara da palavra de Deus, a água que nos purifica, a água que jorrou da lateral de Cristo na cruz, quando aquele soldado transpassou a costela lateral de Jesus Cristo. Você sabe, você conhece a história. Brotou água para que hoje nós fôssemos puros diante da presença de Deus. Aleluia. Todos os bons frutos nascem em você, se você apenas permanecer na luz e na palavra. Talvez você olhe assim: mas eu sou tão pequeno, eu sou tão incapaz de gerar algum fruto em Deus. Calme, você não precisa se esforçar para gerar fruto em Deus.
Não carrega esse fardo pesado, porque Ele disse que o dele é leve. Ou seja, não necessita de um sacrifício, de um esforço, de fazer algo do qual você não foi projetado para fazer. Nós, como filhos de Deus, como nova criatura, fomos projetados para gerar nele frutos, de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade, de forma natural. De forma natural. Não foi assim que nós aprendemos no prezinho? Quando você recebeu na sala de aula aquela sementinha de feijão. Quem nunca colocou uma sementinha de feijão com algodão, um copinho com água? Não é assim? E ali você aprende que naturalmente aquilo que foi projetado para dar frutos, vai dar fruto no tempo correto, na estação própria. Glória a Deus por isso. A presença de Deus está sempre conosco. Se Cristo está em mim, naturalmente eu vou dar fruto. A presença de Deus, ela está conosco para fazer de nós um sucesso, para gerar, para produzir. Perceba, há algumas pessoas que acham que a presença de Deus, ela vem para encontrar falhas em você. Isso é muito sério, porque elas querem dar um peso maior, elas querem dar uma responsabilidade que não existe. E a presença de Deus, ela não está em nós para encontrar falha em nós. Ao contrário, ela está em nós para fazer com que você gere frutos para Ele, que você produza. A presença de Deus, ela está em nós para nos guiar, para nos orientar e para sempre nos voltar à natureza de Cristo, nos tornar sempre mais parecidos com Ele, a sua semelhança, a sua imagem. Eu não sei que tipo de experiência você teve em sua infância, porque algumas pessoas, elas têm uma autocrítica de si mesmo muito severa, elas se cobram demais. Eu sou uma pessoa que me cobro demais, e meu padrão é um padrão alto, mas toda vez que eu entro na presença de Deus, eu entendo que o que Ele tem sobre mim é graça e amor. A cobrança exacerbada é algo que a religião gosta de impor sobre o homem. Olha, se você não for para a igreja domingo à noite, aquela semana o diabo vai te pegar. Tem pessoas que gostam de colocar esse peso, um peso que não existe, porque tudo que Cristo veio fazer e mostrar por nós foi amor e graça. E nós estamos aqui, como o pastor falou, somos muito cheios de fé porque nós amamos estar na presença de Deus. Nós não estamos aqui por obrigação ou por medo de ter uma semana ruim. Não, de forma alguma. Nós estamos aqui porque adoramos estar na sua presença. E não existe lugar melhor para estar, como diz o salmista Davi. Amém? Esse é o motivo que nos traz aqui. Mas eu sei que por anos uma certa cultura religiosa foi criada, da qual o Espírito Santo, ele entra no homem para procurar defeitos no homem. Parece que a função do Espírito é outra. Em vez de ser o consolador, ele passa a ser o acusador. E toda vez que você se acusa na mente, você diz assim: é o Espírito Santo que está aqui, ó. Olha, já achou um defeito, já encontrou uma coisa ruim em mim. Ei, para de trocar as funções do Espírito, porque o próprio Jesus disse que Ele viria para te ajudar, para te consolar, para te guiar, para orientar-te como filho de Deus, não para te acusar. A função de acusador já está muito bem ocupada. E toda vez que você se sentir acusado, toda vez que você se sentir pesado, com medo, com rancor, com remorso, acredite, não é o Espírito Santo que faz isso. Que o Espírito Santo, ele sempre nos trata com amor. E Ele olha aquilo que nós deixamos de ganhar quando saímos da sua presença. Ele mostra sempre aquilo que nós poderíamos estar ganhando e recebendo se permanecermos em Cristo Jesus. Ele não nos acusa, Ele não nos aponta defeito.
Aliás, ao contrário, a palavra é tão completa e tão repleta de bênçãos que ela diz que Ele intercede por nós com gemidos que são inexplicáveis, são inexprimíveis. Os gemidos do Espírito Santo, a intercessão em nosso favor, é tão grandiosa. E é importante a gente entender que Cristo Jesus, Ele nos conhece como ninguém. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas se existe alguém que realmente te conhece, esse alguém se chama Jesus Cristo. Ele conhece cada uma das suas particularidades. Ele conhece os seus pontos fortes. Ele também conhece os seus pontos fracos. E mesmo assim, Ele decidiu te amar. Ele escolheu te amar. Ele escolheu me amar. E Cristo não nos olha, Ele não olha aquilo que nós poderíamos ter. Não, Ele não olha as nossas fraquezas. Ele não olha os nossos pontos fracos. Porque Ele sempre nos observa pelas lentes da cruz. Quando o Pai te enxerga através das lentes da cruz, Ele vê sempre um filho bem-sucedido, capaz de gerar muitos frutos em Cristo. As lentes da cruz tirou o jugo pesado da lei que estava sobre nós e nos faz ser e ter uma vida em amor em Cristo. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Salmo, o Salmo 18. De tantos salmos lindos e poéticos que temos, o salmista Davi fala conosco no Salmo 18, como uma declaração romântica à presença de Deus. A partir do primeiro versículo diz assim: eu te amo, ó Senhor, a minha força. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem eu me refugio. Tu és o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre forte. Ei, aleluia. Será que você pode olhar para o Pai, olhar para Cristo e dizer: Deus, Tu és a minha salvação, Tu és a minha segurança, Tu és a minha torre forte, Tu és o meu abrigo seguro? Eu não sei se você parou para pensar, mas todas as vezes que Deus olha para você através das lentes da cruz de Cristo, Ele olha para você e Ele diz: filho, eu sou o seu escudo. Filho, eu sou o seu defensor. Filho, eu sou a sua fortaleza. Eu sou o seu refúgio, o seu suprimento, a sua cura, a sua paz. Eu sou a sua alegria. Quando Deus nos olha através das lentes da cruz de Cristo, Ele nos olha como um Pai protetor, como um Pai zeloso, como um Pai cuidador. Sabe, quando eu medito nas Escrituras, desde o início, desde o Gênesis, Êxodo, vemos a relação de Deus com Moisés, lembra? Quando Moisés estava no caminho, ele perguntou: Deus, quando os homens me perguntarem, quem é este Deus que fala comigo? Em Êxodo capítulo 3, Moisés pergunta ao Senhor: quando eu for aos filhos de Israel comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós e me questionarem: qual é o teu nome? O que devereis dizer então? Afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel que o eu sou me enviou até vós. Aleluia. Todas as respostas que você precisa está no eu sou. Não está no eu sou que habita no terceiro céu, distante, longínquo. Está no eu sou que habita dentro de você. Aleluia. Ele está em nós. E Ele diz ao nosso interior: eu sou quem te fortalece. Eu sou quem te guia. Eu sou quem te orienta. Eu sou quem restaura a sua família. No momento da crise no seu casamento, eu sou a sua paz. No momento da tribulação com os seus filhos, você pode olhar para a presença de Deus que está em você
E Deus olha para você e diz assim: filho, eu sou a tua segurança. O eu sou se importa conosco. O eu sou, ele está detalhadamente preocupado com cada dia da sua vida. Será que você consegue compreender isso de todo o seu coração? A Bíblia diz nos Evangelhos, em Lucas capítulo 12: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Você faz ideia, irmão, do que é isso? Eu estava falando esses dias com os jovens: olha, eu amo muito meu filho, eu amo muito o Natan, mas honestamente, eu acho que eu não teria paciência de parar horas com ele e contar fio por fio dos seus cabelos. Eu gosto de passar muito tempo com ele, mas eu não sei se eu seria capaz de contar quantos cabelos ele tem. E quando você olha as Escrituras, encontra o próprio Jesus dizendo que Deus, ele se preocupa contigo, a ponto de saber a quantidade dos fios de cabelo. Ei, o recado que Deus está nos dando com isso é: filho, eu me preocupo com você, eu cuido de você, eu gosto de saber o que você gosta, eu gosto de conhecer com seus pensamentos, compartilha comigo a sua vida, porque eu estou preocupado cuidando de você. Esse é o recado que a Bíblia nos traz. O zelo, o carinho, é desse amor. Não estou falando do Deus que amou o planeta, o mundo. Eu estou falando do Deus que amou você intimamente. Ele nos ama no íntimo. Escute, porque a gente precisa refletir dessa forma. Se Deus se importa até com a quantidade de cabelo que existe na minha cabeça, será que eu posso em algum momento da minha vida achar que tem algo que eu faça, que eu diga, o que eu pense, que não interessa a Ele? Existe realmente algo que você diz assim: ah não, sabe, eu acho que Deus tem coisas mais importantes para pensar e se preocupar. E tem tanta coisa, né? O planeta está tão em crise, tanta coisa aí para resolver, tantos missionários precisando, Deus vai se preocupar comigo. Eu sei que tem algumas pessoas que têm esse sentimento de autoflagelo, e é uma baixa autoestima tão inferior, que não é capaz de se sentir amado por Deus. Mas creia, o Deus que foi capaz de enviar o seu Filho para morrer por você, Ele cuida de você nos detalhes da sua vida. O cuidado de Deus, ele é pessoal, detalhista e profundo. Aleluia! E refletindo sobre isso, eu percebo que tem algumas pessoas que gostam não, me perdoe, mas tem algumas pessoas, principalmente na nossa geração, que sofrem demasiadamente por ansiedade. Pessoas que não conseguem se controlar, é tanta informação, as informações são tão rápidas, e elas estão sofrendo. Senhor, eu estou pedindo há tanto tempo, Senhor, muda essa situação, muda emprego, muda relacionamento, muda finanças, e as pessoas sofrendo de depressão. A indústria farmacêutica nunca vendeu tantos remédios antidepressivos, remédios para controle de ansiedade, remédio para fazer com que as pessoas durmam. Ei, seja como Davi, que todas as noites você possa dizer: em paz eu me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Que esse seja o seu remédio, que esse seja o seu antidepressivo. E é interessante notar que as Escrituras nos diz que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Está o registro em 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele, sobre quem? Sobre Cristo, sobre a cruz, toda a ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Ele tem cuidado, sim, Ele tem cuidado. Aleluia! Por causa do seu cuidado, que é nítido, notório,
detalhista, perfeito, é que você deve lançar a sua ansiedade. Está aqui o remédio. Está aqui o melhor antidepressivo. Porque você percebe o cuidado de Deus em você, você então pode lançar sobre Ele a sua ansiedade. Porque você percebe que Ele é um Deus amoroso, sim, que você tem mais de 1000 motivos para ser grato, sim. Por isso você deve lançar sobre Ele sua ansiedade. E eu, como pastor, atendo algumas pessoas, natural, que sofrem de problemas na alma, e muitas pessoas com histórico de passado, com experiências antigas, que geraram duras cicatrizes, marcas na alma, feridas interiores, e tem um passado trágico. E muitas pessoas acabam tendo alguns bloqueios de entender o pai amoroso, por causa de experiências paternas negativas na infância. Muitas pessoas não conseguem sentir a dimensão da graça de Deus, porque não conseguem liberar perdão sobre algo que aconteceu no passado. E aí você ora o Pai Nosso, Pai perdoa-me, assim como eu perdoo. A perdão fica bloqueado. Porque não é assim que você ora o Pai Nosso? Certas feridas na alma, certas coisas do passado que nos marcam, nos impedem de viver a totalidade do amor e da graça. Mas eu tenho algo de Deus para dizer a você. Coloque Cristo em todas as cenas da sua vida, e a sua história terá um novo significado. Coloque a cruz, coloque Jesus, mesmo nas histórias mais cruéis do seu passado. É intenso ver como a Bíblia nos registra isso, mesmo no Antigo Testamento ou no Velho Testamento. Quando o povo de Israel estava sendo guiado por Moisés, eles passaram por um lugar chamado Mara, e o povo estava com sede, o povo estava sedento, e as águas daquela localidade eram águas amargas, elas não eram propícias para beber. Então diz a Bíblia que Moisés clamou ao Senhor: Senhor, o Senhor está vendo que o seu povo precisa beber? E Deus deu uma direção a Moisés, falou: ache um arbusto, uma árvore, deite essa árvore sobre as águas, e eu sararei as águas. Ei, coisa de louco, né? Águas amargas, insípidas, impróprias para consumo. Coloca uma árvore dentro da água e elas vão ser boas, vão se tornar potáveis. Que negócio é esse? Está registrado, você pode anotar, depois ler com calma em casa. Êxodo capítulo 15, no verso 25, diz que Moisés assim o fez. Ele pegou uma árvore, colocou nas águas amargas, e no mesmo instante aquelas águas se tornaram potáveis, se tornaram em águas doces. Porque toda vez que você coloca a cruz de Cristo, representada aqui pela árvore, toda vez que você coloca a cruz de Cristo nas suas águas amargas, Ele torna as suas águas em águas doces. Aleluia! Glória a Deus! Pode aplaudir ao Senhor Jesus? A Bíblia ela é toda cristocêntrica, e o símbolo de Cristo está representado de Gênesis a Apocalipse. Coloque a cruz, coloque Cristo nas suas águas mais amargas, nas suas experiências mais cruéis, nos relacionamentos mais doloridos, e você vai ver que Deus vai transformar as águas amargas em algo doce, potável, algo que seja propício para ser ingerido, propício para ser tolerado, uma história com que você pode lidar, contar, sem sofrer. Ei, eu não estou falando de uma situação da qual você nunca mais se lembre, de uma amnésia espiritual. Ei, não. As cicatrizes ficam, não é verdade? Em toda ferida, em todo corte fica uma cicatriz, fica uma marca. Mas existe uma diferença entre você contar uma história e ver Cristo naquela história, e você contar a mesma história e sofrer por ela, e passar noites sem dormir, e quando toca no nome, quando lembra da pessoa, quando olha a foto, meu Deus, parece que começa tudo outra vez. Você sabe do que eu estou falando? Tem pessoas que não podem sentir o cheiro, tem pessoas que não podem ouvir determinada música.
As associações com o passado são cruéis. Isso é porque talvez você ainda não colocou Cristo em todas as cenas da sua vida. Porque quando a cruz de Cristo estiver na sua vida, no seu passado, Ele vai ressignificar a sua história. Aleluia! Então você vai passar a viver a plenitude de ser uma nova criatura, de ter uma nova história. Sim. O nosso passado jamais pode determinar aquilo que Cristo tem para nós através da sua cruz. O que eu aprendo tudo isso é que nós precisamos então valorizar a presença de Cristo que já está em nós. Por isso Cristo diz: permaneça em mim. Sabe, eu tenho realmente procurado mergulhar na profundidade disso. E se você deseja, inspirado pelo Espírito, leia o livro, leia o Evangelho de João. O Evangelho de João, existem 39 menções da palavra permanecer. O Evangelho de João é o Evangelho da graça, o Evangelho do Verbo, é a revelação de Cristo do início ao fim da história. E por várias vezes o que me chama e que me atraiu muito a atenção foi o próprio Jesus falando: permaneça em mim, permaneça no meu amor, permaneça em mim, permaneça no meu amor. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Permaneça em mim e darás fruto, e darás muito fruto. Existem diversas menções sobre permanecer, permanecer, permanecer. Ou seja, a presença já está em nós. Se existe algum tipo de mérito, se existe algum tipo de esforço, é de permanecer em sua presença. Aleluia! É tudo que nós precisamos. Por isso o apóstolo Paulo diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia, cuide para que permaneça em pé. A posição que Cristo te colocou através da cruz. Ele te chamou, Ele te resgatou, Ele te restaurou, te colocou numa posição de honra para que você permaneça e dê fruto. Aleluia! Mas para isso você precisa valorizar a presença de Deus que está em nós. E todas as vezes que eu tento refletir mais sobre a presença de Deus, naturalmente eu vou para Davi. Davi foi um dos símbolos de adorador, de uma pessoa que realmente colocava a presença de Deus acima de tudo e de todas as coisas. E aí, em alguns dos salmos de Davi, ele usa a expressão: engrandecei ao Senhor. Você já ouviu essa expressão nos salmos de Davi? Engrandecei ao Senhor toda a terra, engrandecei ao Senhor, vós, filhos, seus... engrandecei ao Senhor. E você já parou para pensar como é que eu engrandeço o Todo-Poderoso, o Onipotente, Onipresente, Onisciente? Como se faz isso? Eu preciso torná-lo maior do que ele já é? Já parou para pensar nisso? O que é necessariamente engrandecer? Como assim? Engrandecer, ele nos ensina a valorizar. Porque tudo aquilo que é importante para você, você realmente doa o seu tempo. Tudo aquilo que é importante para você, você doa o seu foco. Tudo aquilo que realmente é importante para você, você dá valor. Então você pode dizer: eu engrandeço o tempo com os meus filhos. Eu engrandeço um tempo de qualidade com a minha esposa. Eu engrandeço um tempo de descanso, de divertimento com os amigos, jogar uma bola, brincar. Eu engrandeço, eu valorizo. E que Davi nos ensina que nós devemos engrandecer a presença de Deus em nós. Não é aumentar o tamanho de Deus, mas é sim valorizar aquilo que Ele já nos deu. Por isso o apóstolo Paulo nos diz assim: se é que tendes o Espírito de Deus, vós sois o templo, vós sois a habitação, a morada. Que tipo de valor você como morada, você como habitação, tem dado a presença do Todo-Poderoso em você? Qual é o valor? Qual é o significado? A presença de Jesus em nós, ela é sempre marcante e nos leva a um novo patamar, a partir do momento
que valorizamos a sua presença, sabe? Eu noto que a presença de Deus em nós, a sua manifestação, ela é como uma fumaça. Eu sei, alguns de nós já tivemos a amarga experiência de passar por um lugar com fumaça, aqueles terrenos cheios de mato que o vizinho resolve, não é? É bem no dia que você resolve lavar todas aquelas roupas que estavam acumuladas e você coloca no varal e aquele vizinho abençoado decide queimar. Alguém já passou por uma experiência assim, não é verdade? Assim, eu não acredito, eu vou ter que lavar de novo todas as roupas, porque esse abençoado resolveu tocar um fogo na hora certa. E quando existe fogo, naturalmente a fumaça fica impregnada em nossas roupas. Dessa forma, muitas vezes eu enxergo a presença de Deus. Quando você passa por ela, você fica impregnado, contaminado pelo seu cheiro. É algo que por onde você passar as pessoas vão notar. Esse cheirinho aí é diferente, que negócio é esse? Onde é que você deixou a sua roupa? Onde é que você se lavou? Onde é que você tem se banhado? Porque o cheiro que está em você é um cheiro, é um aroma diferente, é um aroma especial. E aí vem o apóstolo Paulo, cheio de graça, cheio de conhecimento. Ele diz em 2 Coríntios: graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, que entre os que estão sendo salvos e mesmo para os que estão perecendo. Deus te chamou para você carregar um aroma, para você ter um cheiro específico, e por onde você passar, carregue o cheiro da presença de Deus com você. Aleluia! Glória a Deus! Nós não podemos aumentar ou engrandecer Deus acima do que Ele já é, mas nós podemos valorizar a sua presença em nós, exalar o seu cheiro, exalar o seu amor, exalar o bom perfume da cruz. O amor, a graça é o que nos sustenta. Se você deseja permanecer no amor e na graça, te coloque de pé, eu quero orar por sua vida.